Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está literalmente redesenhando o mapa da nossa área. Como é que essa avalanche de dados e o poder dos algoritmos estão virando de cabeça para baixo o campo da comunicação? E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear no trabalho super importante do Márcio Carneiro dos Santos, lá de 2019. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá? A gente começa entendendo por que o campo está se transformando, depois a gente vê a explosão de dados que causou tudo isso, explora que ferramentas novas são essas, qual o perfil do profissional que está surgindo e termina com a ideia de que essa reconfiguração é, na verdade, inevitável. Vamos lá! Então, vamos começar pelo começo, certo? Pelas bases da comunicação. Por muito tempo a área funcionou de um jeito bem específico, mas aí veio o mundo digital e trouxe desafios que estão forçando todo mundo a evoluir. A questão é, como a gente chegou até aqui e, principalmente, para onde a gente precisa ir agora? Como o próprio autor coloca, a comunicação sempre teve a interpretação subjetiva em primeiro lugar. O que isso quer dizer na prática? Que o foco era em métodos qualitativos, sabe? Em descrever, entender os fenômenos. Não era muito sobre prever resultados ou criar soluções práticas, como se faz, por exemplo, na engenharia ou no design. E é aqui que o bicho pega. O mundo digital traz perguntas super complexas e numa escala, nossa, gigantesca. E aí, aqueles métodos mais tradicionais que usam amostras pequenas, analisadas na mão, eles simplesmente não dão mais conta, sabe? Não conseguem acompanhar o volume e a velocidade de tudo isso. E agora vamos falar do grande motor por trás de toda essa mudança. A gente está falando de uma explosão de dados como nunca se viu antes, que é gerada por cada clique, cada like, cada compartilhamento nosso. É o tal do Big Data em ação. Pense um pouco nisso. Aquele modelo antigo, com poucas e grandes empresas de mídia ditando o que era notícia, já era. Ele foi estilhaçado. Hoje, todo mundo é um emissor em potencial, e existem incontáveis caminhos para a informação circular. Isso cria uma complexidade que o mundo analógico nem sonhava em ter. E esse gráfico aqui, olha, ele mostra um ponto de virada fundamental aqui no Brasil. Foi em 2015 que, pela primeira vez, mais da metade das casas brasileiras estava conectada à internet. Foi o momento em que o acesso digital deixou de ser exceção e virou a norma. E isso preparou o terreno para essa explosão de dados toda. E esse acesso, é importante dizer, é quase todo feito pelo celular. O que isso significa? Que a internet virou uma presença constante, onipresente, principalmente para gerações mais novas, que já cresceram com o celular na mão. Tá. Então, se os métodos antigos já não dão conta e o volume de dados é gigantesco, o que a gente faz? O autor propõe um upgrade no nosso kit de ferramentas de pesquisa. E a primeira grande virada de chave que ele apresenta é a tal da Design Science. A ideia aqui é uma mudança de mentalidade mesmo. Em vez de só ficar descrevendo o mundo, a Design Science quer construir soluções, quer criar melhorias reais para problemas concretos. É botar a mão na massa. Como a gente vê aqui, essa abordagem não fica só na teoria. Ela gera artefatos concretos. Começa definindo construtos e modelos teóricos, mas avança para criar métodos e até instanciações práticas, que são as ferramentas funcionando. Resumindo, é sair do campo das ideias e construir coisas que resolvem problemas de verdade. Certo, além de uma nova filosofia de trabalho, a gente precisa de novas técnicas. E é aí que entra o conceito de métodos digitais. A sacada aqui é genial de tão simples. Vamos usar as ferramentas da própria internet para estudar a internet. E por que isso? Porque um like, uma tag, essas coisas, são objetos nativamente digitais. Eles têm características próprias que só dá para entender de verdade dentro do ambiente deles. E esses métodos digitais não são uma coisa só, preto no branco. Existe toda uma escala de uso como a gente vê aqui. Ela vai desde a configuração padrão, que é usar as ferramentas do jeito que elas vêm, passa pela personalização para ajustar para as nossas necessidades e chega até o desenvolvimento de código para criar do zero uma solução super específica. E o legal deste slide é que ele pega essa ideia que parece abstrata e deixa ela super concreta. Ele mostra um caminho, sabe? Do básico ao avançado, que qualquer estudante ou profissional pode começar a seguir para dar um up nas suas técnicas de pesquisa. Beleza, mas o que tudo isso significa na prática, no dia a dia, para os estudantes e profissionais da nossa área? O Santos desenha o que a gente pode chamar de 6 pilares para a reconfiguração desse profissional do futuro. São 6 pontos que precisam de uma atualização urgente.
O ponto central, então, é este. O campo da comunicação precisa abrir a cabeça, precisa ampliar suas perspectivas, suas habilidades e suas parcerias para continuar sendo relevante. Não dá mais para ficar na sua própria bolha. É preciso conversar com a ciência de dados, com a estatística, com a programação. E aqui, o autor faz uma ressalva que, olha, é importantíssima. O objetivo de aprender tudo isso não é virar um refém da tecnologia, muito pelo contrário. É justamente para a gente poder analisar, para poder criticar os sistemas digitais com seus vieses, com suas falhas, que esse conhecimento se torna indispensável. Bom, a gente chega ao final da nossa análise entendendo que essa mudança toda não é bem uma escolha, sabe? É uma necessidade fundamental para o futuro dos estudos de comunicação. O risco é altíssimo. Virar as costas para essa virada quantitativa, para essa pegada mais computacional, significa arriscar a capacidade do campo inteiro de entender o mundo em que a gente vive. É basicamente ficar para trás enquanto a realidade acelera. Então, a chamada aqui é para uma evolução, não para uma revolução que joga tudo fora. É um convite para a gente integrar o novo com o antigo, o qualitativo com o quantitativo, e assim criar uma ciência da comunicação muito mais forte e preparada para o que vem por aí. E fica essa provocação no ar, né? Essa transformação já está acontecendo. E a grande pergunta que fecha a nossa conversa é sobre qual vai ser o nosso papel nesse processo todo. Porque o futuro, bom, ele está sendo construído agora.